Ana acordou cedo, como de costume. O despertador tocou às 5h30, mas ela já estava de pé, preparando o café da manhã para Pedro, seu filho de 8 anos. A rotina era sempre a mesma: acordar, preparar o café, arrumar Pedro para a escola, em seguida, sair para o trabalho no hospital. Ana era enfermeira, uma profissão que exigia dedicação e empatia, características que ela possuía em abundância. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Ana havia decorado cada canto com carinho, transformando o espaço em um lar acolhedor para ela e Pedro. As paredes estavam repletas de desenhos feitos por Pedro, e fotos de momentos felizes adornavam a geladeira. Apesar das dificuldades financeiras, Ana sempre encontrava uma maneira de tornar a vida deles especial. Pedro entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolentos. "Bom dia, mãe", ele disse, abraçando Ana pela cintura. Ela sorriu e beijou o topo da cabeça dele. "Bom dia, meu amor. Sente-se, o café está quase pronto." Enquanto Pedro comia, Ana arrumava a mochila dele, certificando-se de que todos os cadernos e livros estavam no lugar. Ela sabia que a educação era a chave para um futuro melhor e fazia questão de acompanhar de perto o desempenho escolar do filho. Depois de deixar Pedro na escola, Ana seguiu para o hospital. O trajeto era longo, mas ela aproveitava o tempo para pensar e planejar o dia. No trabalho, era respeitada por todos. Sua dedicação e competência a tornavam uma enfermeira exemplar, sempre disposta a ajudar os pacientes e colegas. Ao chegar em casa à noite, Ana encontrou Pedro assistindo desenhos na televisão. Ela se sentou ao lado dele, abraçando-o com carinho. "Como foi seu dia, meu amor?" Pedro sorriu e começou a contar sobre as aventuras na escola, enquanto Ana ouvia atentamente, agradecida por cada momento ao lado do filho. A vida de Ana era cheia de desafios, mas ela enfrentava cada um com determinação e amor. Sua força e resiliência eram inspiradoras, e ela sabia que, independentemente das dificuldades, sempre encontraria uma maneira de superá-las. Enquanto Ana lutava para criar Pedro sozinha, sua irmã mais nova, Carla, observava tudo de longe. Carla, aos 28 anos, sempre sentiu uma inveja profunda de Ana. Desde criança, Carla via como Ana recebia mais atenção e carinho dos pais, João e Maria. Essa inveja cresceu ao longo dos anos, transformando-se em um ressentimento amargo. Carla morava sozinha em um apartamento não muito distante do de Ana. Ela trabalhava como assistente administrativa em uma empresa, mas nunca se sentiu verdadeiramente realizada. Sua vida parecia vazia em comparação com a de Ana, que, apesar das dificuldades, sempre parecia encontrar forças para seguir em frente. Um dia, enquanto visitava os pais, Carla ouviu João e Maria elogiando Ana por sua dedicação e coragem. "Ana é uma mãe incrível", disse Maria, com orgulho. "Ela enfrenta tantas dificuldades, mas nunca desiste." João concordou, acrescentando: "Ela é um exemplo para todos nós." Carla sentiu uma pontada de inveja no peito. Por que Ana sempre recebia tantos elogios? Por que ela era sempre a favorita? Esses pensamentos a consumiam, alimentando seu ressentimento. Ela decidiu que era hora de agir, de fazer algo para prejudicar Ana e mostrar aos pais que a irmã não era tão perfeita quanto parecia. Carla começou a planejar suas ações com cuidado. Ela sabia que precisava ser sutil, manipulando situações para que Ana parecesse culpada. Sua primeira ideia foi espalhar boatos na família e entre os amigos de que Ana estava usando drogas. Ela sabia que isso causaria uma grande comoção e faria com que os pais começassem a desconfiar de Ana. Certa noite, enquanto Ana estava no trabalho, Carla entrou sorrateiramente no apartamento da irmã. Ela plantou alguns remédios controlados na bolsa de Ana, certificando-se de que seriam facilmente encontrados. Em seguida, começou a espalhar rumores entre os amigos e familiares, insinuando que Ana estava envolvida com substâncias ilícitas. Os pais de Ana, preocupados, começaram a notar mudanças no comportamento da filha. Ana parecia mais estressada e cansada do que o normal, o que só aumentava as suspeitas. Carla, por outro lado, fingia preocupação e oferecia apoio, ganhando a confiança dos pais e alimentando ainda mais a desconfiança em relação a Ana.
A tensão na família começou a crescer, e Ana sentia que algo estava errado. Ela não entendia por que seus pais estavam tão distantes e por que Carla parecia tão interessada em sua vida de repente. Mas ela estava longe de imaginar a extensão das armações da irmã e o quanto isso afetaria sua vida e a de Pedro. Ana começou a perceber que algo estava diferente em casa. Seus pais, João e Maria, estavam mais distantes e preocupados. Sempre que visitava a casa deles, sentia um clima de tensão no ar. Ana tentava entender o que estava acontecendo, mas as respostas eram sempre evasivas. Um dia, enquanto Ana estava no trabalho, Carla aproveitou para plantar mais evidências falsas. Ela entrou no apartamento de Ana e escondeu alguns comprimidos em um lugar onde seriam facilmente encontrados. Em seguida, ligou para os pais, fingindo preocupação. "Mãe, pai, preciso falar com vocês", disse Carla, com a voz trêmula. "Estou preocupada com a Ana. Acho que ela está usando drogas." João e Maria ficaram chocados. Eles sempre confiaram em Ana e nunca imaginaram que ela pudesse estar envolvida com algo assim. Carla continuou, manipulando a situação. "Eu encontrei alguns comprimidos na bolsa dela. Acho que ela está escondendo algo de nós. Precisamos ajudá-la." Os pais, preocupados, decidiram confrontar Ana. Eles foram até o apartamento dela e, sem avisar, começaram a procurar pelos comprimidos. Ana, surpresa, tentou entender o que estava acontecendo. "O que vocês estão fazendo?" perguntou Ana, confusa. "Ana, precisamos conversar", disse João, com a voz séria. "Encontramos isso na sua bolsa." Ele mostrou os comprimidos que Carla havia plantado. Ana ficou em choque. Ela nunca havia visto aqueles comprimidos antes e não entendia como tinham ido parar na sua bolsa. "Eu não sei o que é isso", disse Ana, desesperada. "Eu juro, nunca vi esses comprimidos antes." Maria, com lágrimas nos olhos, tentou entender. "Ana, se você está com problemas, precisa nos contar. Estamos aqui para ajudar." Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ela sabia que alguém estava tentando prejudicá-la, mas não conseguia imaginar quem poderia ser tão cruel. Carla, observando tudo de longe, sentia uma satisfação maligna. Seu plano estava funcionando. Nos dias seguintes, a tensão na família aumentou. Ana tentava provar sua inocência, mas as evidências plantadas por Carla eram convincentes. Os pais, cada vez mais preocupados, começaram a duvidar da filha. Pedro, percebendo a tensão, ficava cada vez mais confuso. Ele não entendia por que seus avós estavam tão distantes e por que sua mãe parecia tão triste. Ana tentava proteger o filho, mas a situação estava se tornando insustentável. Carla, satisfeita com o caos que havia criado, continuava a manipular a situação. Ela sabia que precisava manter a pressão para que Ana fosse completamente desacreditada. E assim, ela planejou sua próxima ação. A desconfiança dos pais em relação a Ana crescia a cada dia. João e Maria, sempre tão confiantes na filha mais velha, agora se viam diante de uma situação que não sabiam como lidar. As evidências plantadas por Carla eram convincentes demais para serem ignoradas. Ana, desesperada, tentava provar sua inocência. Ela explicava repetidamente que nunca havia usado drogas e que os comprimidos encontrados em sua bolsa eram uma armação. No entanto, suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. Os pais, cada vez mais preocupados, começaram a monitorar cada movimento de Ana, aumentando ainda mais a tensão. Carla, por outro lado, continuava a alimentar a desconfiança. Ela ligava frequentemente para os pais, fingindo preocupação e oferecendo provas adicionais que incriminavam Ana. "Eu encontrei mais comprimidos no quarto dela", mentia Carla. "Acho que ela está escondendo algo sério de nós." João e Maria, cada vez mais angustiados, decidiram intervir. Eles começaram a questionar Ana sobre seu comportamento, suas rotinas e até mesmo suas finanças. Ana, sentindo-se acuada, tentava manter a calma, mas a pressão era insuportável. "Mãe, pai, eu juro que não estou usando drogas", repetia Ana, com lágrimas nos olhos. "Alguém está tentando me prejudicar. Por favor, acreditem em mim." Maria,
com o coração partido, tentava encontrar uma explicação. Ana, se você está com problemas, precisa nos contar. Estamos aqui para ajudar, não para julgar. João, mais severo, acrescentava: se você não nos contar a verdade, não poderemos ajudar. Precisamos saber o que está acontecendo. Ana sentia que estava perdendo a confiança dos pais, e isso a deixava devastada. Ela sempre havia sido uma filha exemplar, dedicada e responsável. Ver a desconfiança nos olhos dos pais era algo que ela nunca imaginou que pudesse acontecer. Pedro, percebendo a tensão em casa, começou a ficar mais retraído. Ele não entendia por que seus avós estavam tão distantes e por que sua mãe parecia tão triste. Ana tentava proteger o filho, mas a situação estava se tornando insustentável. Carla, satisfeita com o caos que havia criado, continuava a manipular a situação. Ela sabia que precisava manter a pressão para que Ana fosse completamente desacreditada. E assim, ela planejou sua próxima ação. A tensão na família continuava a crescer, e Carla sabia que precisava intensificar suas ações para garantir que Ana fosse completamente desacreditada. Ela decidiu que era hora de manipular situações para que parecesse que Ana estava negligenciando Pedro. Certa manhã, enquanto Ana estava no trabalho, Carla entrou no apartamento da irmã. Ela sabia que Ana deixava Pedro sozinho em casa por alguns minutos antes de ir para a escola, confiando na segurança do prédio. Carla aproveitou essa brecha para plantar mais evidências falsas. Ela deixou Pedro sozinho no apartamento e ligou para os pais, fingindo preocupação. Mãe, pai, preciso falar com vocês. Estou preocupada com o Pedro. Acho que a Ana está negligenciando ele. João e Maria ficaram alarmados. Eles sempre confiaram em Ana para cuidar bem de Pedro, mas as palavras de Carla plantaram uma semente de dúvida em suas mentes. O que você quer dizer com isso, Carla? Perguntou Maria, preocupada. Eu passei pelo apartamento da Ana hoje e vi que ela deixou o Pedro sozinho em casa. Ele é muito novo para ficar sozinho. Acho que ela não está cuidando bem dele. Os pais, já desconfiados devido às acusações anteriores, decidiram intervir. Eles foram até o apartamento de Ana e encontraram Pedro sozinho, confirmando as suspeitas plantadas por Carla. Quando Ana chegou do trabalho, encontrou os pais esperando por ela. A expressão em seus rostos era de decepção e preocupação. Ana, precisamos conversar, disse João, com a voz séria. Por que você deixou o Pedro sozinho em casa? Ana ficou em choque. Ela sabia que havia deixado Pedro sozinho por apenas alguns minutos, mas nunca imaginou que isso seria usado contra ela. Eu só saí por alguns minutos para levar o lixo para fora, explicou Ana, desesperada. Eu nunca deixaria o Pedro em perigo. Maria, com lágrimas nos olhos, tentou entender. Ana, você precisa ser mais cuidadosa. O Pedro é muito novo para ficar sozinho. Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ela sabia que alguém estava tentando prejudicá-la, mas não conseguia imaginar quem poderia ser tão cruel. Carla, observando tudo de longe, sentia uma satisfação maligna. Seu plano estava funcionando. Nos dias seguintes, a tensão na família aumentou. Ana tentava provar sua inocência, mas as evidências plantadas por Carla eram convincentes. Os pais, cada vez mais preocupados, começaram a questionar a capacidade de Ana como mãe. Pedro, percebendo a tensão, ficava cada vez mais confuso. Ele não entendia por que seus avós estavam tão distantes e por que sua mãe parecia tão triste. Ana tentava proteger o filho, mas a situação estava se tornando insustentável. Enquanto Ana lutava para manter a confiança dos pais e proteger Pedro, Carla decidiu intensificar suas ações. Ela sabia que, para realmente prejudicar Ana, precisava atingir outra área importante de sua vida, o trabalho. Carla começou a planejar cuidadosamente. Ela sabia que Ana era uma enfermeira respeitada no hospital, conhecida por sua dedicação e competência. Para desacreditá-la, Carla precisava ser sutil e estratégica. Certa noite, enquanto Ana estava de plantão, Carla entrou sorrateiramente no hospital. Ela conhecia bem o local, pois já havia visitado Ana várias vezes. Com cuidado,
Carla alterou alguns documentos médicos, plantando erros que comprometeriam a reputação de Ana. No dia seguinte, quando Ana chegou para seu turno, foi imediatamente chamada pela supervisora. Ana, precisamos conversar, disse a supervisora, com a voz séria. Houve alguns erros graves nos documentos médicos que você preencheu ontem. Precisamos esclarecer isso. Ana ficou em choque. Ela sabia que sempre havia sido cuidadosa e meticulosa em seu trabalho. Eu não entendo, disse Ana, desesperada. Eu sempre verifico tudo 2 vezes. Não sei como isso pode ter acontecido. A supervisora mostrou os documentos alterados por Carla. Ana sentiu uma onda de pânico. Ela sabia que aqueles erros poderiam custar seu emprego, pior ainda, colocar pacientes em risco. Eu juro que não cometi esses erros, insistiu Ana. Alguém deve ter alterado os documentos. A supervisora, cética, respondeu: Ana, entendo que você esteja passando por um momento difícil, mas precisamos ser responsáveis. Vou precisar abrir uma investigação interna para esclarecer isso. Ana sentiu o mundo desabar. Ela sabia que, se fosse considerada culpada, perderia seu emprego, com isso, sua única fonte de renda. A pressão era insuportável, e ela não sabia como provar sua inocência. Enquanto isso, Carla observava de longe, satisfeita com o caos que havia criado. Ela sabia que, ao comprometer a reputação de Ana no trabalho, estava dando mais um passo para destruir a vida da irmã. Nos dias seguintes, Ana enfrentou dificuldades no hospital. Seus colegas começaram a olhá-la com desconfiança, e a tensão no ambiente de trabalho era palpável. Ana tentava manter a calma, mas a situação estava se tornando insustentável. Pedro, percebendo a tensão em casa, começou a ficar mais retraído. Ele não entendia por que sua mãe estava tão triste e por que seus avós estavam tão distantes. Ana tentava proteger o filho. Enquanto Ana lutava para manter seu emprego e a confiança dos pais, Pedro começava a sofrer as consequências das armações de Carla. A tensão em casa e a preocupação constante de Ana estavam afetando o menino de maneira profunda. Pedro, sempre um aluno dedicado e alegre, começou a mostrar sinais de estresse. Ele passava as noites acordado, preocupado com a mãe, e suas notas na escola começaram a cair. Os professores notaram a mudança em seu comportamento e decidiram conversar com Ana. Senhora Ana, precisamos falar sobre o Pedro, disse a professora, com a voz preocupada. Ele tem estado muito distraído nas aulas e suas notas caíram significativamente. Está tudo bem em casa? Ana sentiu um aperto no coração. Ela sabia que Pedro estava sofrendo, mas não imaginava que a situação estava tão grave. Eu não sabia que estava tão ruim, respondeu Ana, com lágrimas nos olhos. Vou conversar com ele e tentar entender o que está acontecendo. Naquela noite, Ana sentou-se com Pedro e tentou conversar sobre o que estava acontecendo. Meu amor, a professora me disse que você está tendo dificuldades na escola. Quer me contar o que está acontecendo? Pedro, com os olhos marejados, respondeu: Eu não entendo, mãe. Por que a vovó e o vovô estão tão bravos com você? E por que você está sempre triste? Ana sentiu uma mistura de tristeza e raiva. Ela sabia que alguém estava tentando prejudicá-la, mas não conseguia imaginar quem poderia ser tão cruel. Meu amor, às vezes as coisas ficam complicadas, mas eu prometo que vou resolver tudo. Você não precisa se preocupar, ok? Pedro assentiu, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Ana sabia que precisava agir rápido para proteger o filho e resolver a situação. Enquanto isso, Carla continuava a manipular a situação. Ela sabia que, ao prejudicar Pedro, estava atingindo Ana de maneira ainda mais profunda. E assim, ela decidiu dar mais um passo em seu plano maligno. Carla começou a enviar mensagens anônimas para os professores de Pedro, acusando-o de mau comportamento e desonestidade. Ela inventava histórias sobre Pedro roubando materiais escolares e mentindo para os colegas. Os professores, preocupados, começaram a monitorar Pedro de perto, aumentando ainda mais a pressão sobre o menino. Pedro, sentindo-se injustiçado e incompreendido, começou a sofrer bullying na escola. Os colegas, influenciados pelas mentiras de Carla,
começaram a tratá-lo com desdém e hostilidade. Pedro, que sempre fora um menino alegre e sociável, agora se sentia sozinho e rejeitado. Ana, percebendo a situação, tentava proteger o filho, mas a pressão era insuportável. Ela sabia que precisava descobrir quem estava por trás de tudo aquilo e provar sua inocência, mas as evidências plantadas por Carla eram convincentes demais. A situação estava se tornando insustentável para Ana. A desconfiança dos pais, os problemas no trabalho e o sofrimento de Pedro estavam cobrando um preço alto em sua saúde mental e emocional. Carla, percebendo que suas ações estavam surtindo efeito, decidiu dar o golpe final. Certa noite, enquanto Ana estava no trabalho, Carla entrou sorrateiramente no apartamento da irmã. Ela sabia que Ana guardava uma quantia significativa de dinheiro em um cofre, economias que havia juntado com muito esforço para garantir o futuro de Pedro. Carla pegou o dinheiro e escondeu em sua própria casa, planejando usá-lo como prova contra Ana. No dia seguinte, Carla ligou para os pais, fingindo estar em pânico. Mãe, pai, preciso falar com vocês. Aconteceu algo terrível. Encontrei uma grande quantia de dinheiro no quarto da Ana. Acho que ela está roubando vocês. João e Maria ficaram chocados. Eles sempre confiaram em Ana, mas as acusações de Carla eram graves demais para serem ignoradas. Eles decidiram confrontar Ana imediatamente. Quando Ana chegou em casa, encontrou os pais esperando por ela. A expressão em seus rostos era de decepção e raiva. Ana, precisamos conversar, disse João, com a voz séria. Onde você conseguiu tanto dinheiro? Ana ficou em choque. Ela sabia que havia economizado aquele dinheiro com muito esforço, mas não entendia como os pais sabiam disso. Eu juntei esse dinheiro com muito esforço, para garantir o futuro do Pedro, explicou Ana, desesperada. Maria, com lágrimas nos olhos, tentou entender. Ana, você está nos roubando? É por isso que você tem tanto dinheiro. Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ela sabia que alguém estava tentando prejudicá-la, mas não conseguia imaginar quem poderia ser tão cruel. Eu nunca roubaria vocês, insistiu Ana. Alguém está tentando me prejudicar. Por favor, acreditem em mim. Os pais, cada vez mais desconfiados, decidiram tomar uma atitude drástica. Eles exigiram que Ana devolvesse o dinheiro e pediram que ela se afastasse da família até que a situação fosse esclarecida. Ana, devastada, tentou argumentar, mas a desconfiança nos olhos dos pais era evidente. Ela sabia que, se não conseguisse provar sua inocência, perderia tudo o que havia construído com tanto esforço. Carla, observando tudo de longe, sentia uma satisfação maligna. Seu plano estava funcionando perfeitamente, e ela sabia que, ao destruir a confiança dos pais em Ana, estava dando o golpe final. Nos dias seguintes, a tensão na família aumentou ainda mais. Ana, desesperada, tentava encontrar uma maneira de provar sua inocência, mas as evidências plantadas por Carla eram convincentes demais. Pedro, percebendo a situação, ficava cada vez mais confuso e triste. Ana sabia que precisava agir rápido para proteger o filho e resolver a situação. Ela decidiu que era hora de confrontar Carla e descobrir a verdade. Ana estava desesperada. A confiança dos pais estava abalada, seu emprego estava em risco e Pedro sofria com a situação. Ela sabia que precisava agir rápido para provar sua inocência e proteger seu filho. Decidiu que era hora de confrontar Carla e descobrir a verdade. Certa manhã, Ana foi até o apartamento de Carla. Ela bateu na porta com determinação, e quando Carla abriu, Ana entrou sem esperar convite. Precisamos conversar, disse Ana, com a voz firme. Carla, fingindo surpresa, perguntou, o que houve, Ana? Você parece tão nervosa. Ana foi direto ao ponto. Eu sei que você está por trás de tudo isso, Carla. Você plantou os comprimidos, alterou os documentos no hospital e roubou o dinheiro. Por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Carla, mantendo a calma, respondeu, Ana, eu não sei do que você está falando. Estou apenas tentando ajudar. Você está passando por um momento difícil, e eu quero o melhor para você e para o Pedro.
Ana sentiu a raiva crescer dentro de si. Você está mentindo, Carla. Eu sei que você está tentando me prejudicar. Por que você está fazendo isso? Carla, com um sorriso malicioso, respondeu: Ana, você sempre foi a favorita. Sempre recebeu mais atenção, mais carinho. Eu só quero que nossos pais vejam quem você realmente é. Ana ficou em choque. Ela nunca imaginou que a inveja de Carla pudesse chegar a esse ponto. Carla, você está destruindo minha vida e a do Pedro. Isso não é justo. Precisamos resolver isso. Carla, com um olhar frio, respondeu: Eu não vou parar, Ana. Você vai pagar por tudo que fez. Ana saiu do apartamento de Carla com o coração apertado. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de provar sua inocência e expor as armações de Carla. Mas, por enquanto, a situação parecia insustentável. Nos dias seguintes, Ana tentou reunir provas contra Carla. Ela revirou seu apartamento, procurando qualquer evidência que pudesse usar para se defender. Enquanto isso, Pedro continuava a sofrer com a situação. Ele percebia a tensão em casa e a tristeza da mãe, o que o deixava ainda mais confuso e inseguro. Ana sabia que precisava ser forte por Pedro. Ela não podia desistir, não podia deixar que Carla destruísse tudo o que havia construído com tanto esforço. Com determinação, Ana decidiu que era hora de confrontar os pais e tentar recuperar a confiança deles. Enquanto Ana lutava para provar sua inocência e proteger Pedro, Carla continuava a manipular a situação. No entanto, o destino estava prestes a dar uma reviravolta inesperada. Certa manhã, Carla acordou sentindo-se extremamente fraca. Ela tentou se levantar, mas uma tontura intensa a fez desabar no chão. Preocupada, decidiu ir ao médico para descobrir o que estava acontecendo. No consultório, o médico realizou uma série de exames. Após analisar os resultados, chamou Carla para uma conversa séria. Carla, os exames revelaram que você está com uma doença grave. Precisamos iniciar o tratamento imediatamente. Carla ficou em choque. Ela nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. O que eu tenho, doutor? É algo sério. O médico explicou que Carla estava com uma doença rara que afetava seu sistema imunológico. O tratamento seria longo e complexo, e ela precisaria de uma transfusão de sangue urgente para começar. Mas, doutor, eu não tenho ninguém compatível na minha família, disse Carla, desesperada. O médico consultou os registros. Após alguns minutos, voltou com uma expressão séria. Carla, há apenas uma pessoa compatível com o seu tipo sanguíneo. É o seu sobrinho, Pedro. Carla sentiu um aperto no coração. Ela sabia que havia prejudicado Pedro e Ana de maneira irreparável. A ideia de depender do sobrinho que tanto havia maltratado era insuportável. Nos dias seguintes, Carla foi internada no hospital para iniciar o tratamento. A notícia de sua doença se espalhou rapidamente pela família, e João e Maria ficaram devastados. Eles visitavam Carla todos os dias, tentando oferecer apoio e conforto. Ana, apesar de tudo, sentiu uma pontada de compaixão. Ela sabia que, independentemente das ações de Carla, a irmã estava passando por um momento difícil. Decidiu visitar Carla no hospital, mesmo com o coração apertado. Ao entrar no quarto, Ana encontrou Carla pálida e fraca. Oi, Carla, disse Ana, com a voz suave. Como você está se sentindo? Carla, com lágrimas nos olhos, respondeu: Ana, eu não sei o que dizer. Eu fiz coisas terríveis, e agora preciso da ajuda do Pedro. Eu não mereço isso. Ana sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Ela sabia que Carla havia causado muito sofrimento, mas também entendia que a irmã estava em uma situação desesperadora. Carla estava deitada na cama do hospital, sentindo-se fraca e vulnerável. A notícia de que precisava de uma transfusão de sangue urgente e que o único doador compatível era Pedro, seu sobrinho, a deixou em um dilema moral profundo. Ela sabia que havia causado muito sofrimento a Ana e Pedro, e agora precisava da ajuda deles para sobreviver. Enquanto Ana estava ao lado da cama de Carla, a tensão no quarto era palpável. Ana sentia uma mistura de raiva e compaixão.
Ela sabia que Carla havia feito coisas terríveis, mas também entendia que a irmã estava em uma situação desesperadora. Ana, eu não sei o que dizer, repetiu Carla, com a voz trêmula. Eu fiz coisas terríveis e agora preciso da ajuda do Pedro. Eu não mereço isso. Ana respirou fundo, tentando manter a calma. Carla, o que você fez foi imperdoável. Você causou muito sofrimento ao Pedro e a mim. Mas agora não é hora de discutir isso. Precisamos focar na sua saúde. Carla, com lágrimas nos olhos, assentiu. Eu sei, Ana. Eu só queria que nossos pais vissem que eu também sou importante. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ana sentiu uma pontada de tristeza. Ela sabia que a inveja e o ressentimento de Carla haviam crescido ao longo dos anos, mas nunca imaginou que chegariam a esse extremo. Carla, o que você fez foi errado, mas agora precisamos pensar no futuro. Vou conversar com Pedro e ver o que podemos fazer. Ana saiu do quarto do hospital com o coração apertado. Ela sabia que precisava conversar com Pedro sobre a situação, mas não sabia como explicar tudo ao filho. Pedro era jovem e inocente, e Ana não queria sobrecarregá-lo com essa responsabilidade. Naquela noite, Ana sentou-se com Pedro na sala de estar. Ela tentou encontrar as palavras certas para explicar a situação. Meu amor, precisamos conversar sobre algo importante, começou Ana, com a voz suave. Pedro, percebendo a seriedade no tom da mãe, assentiu. O que houve, mãe? Ana respirou fundo. A tia Carla está muito doente e precisa de uma transfusão de sangue. O médico disse que o único doador compatível é você. Mas eu quero que você saiba que não precisa fazer nada que não queira. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ele sabia que a tia Carla havia causado muito sofrimento, mas também entendia que ela estava em uma situação desesperadora. Mãe, eu quero ajudar, disse Pedro, com a voz firme. Eu sei que a tia Carla fez coisas ruins, mas eu não quero que ela sofra. Eu quero ajudar. Ana sentiu uma onda de orgulho e emoção. Ela sabia que Pedro tinha um coração generoso e que estava tomando uma decisão difícil, mas altruísta. Meu amor, você é incrível. Vamos fazer isso juntos. Com a decisão de Pedro de ajudar Carla, Ana sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Ela sabia que o filho estava tomando uma atitude nobre, mas também estava ciente de que a situação era complexa e dolorosa. Decidiu que era hora de confrontar Carla novamente, dessa vez com a verdade e a esperança de um recomeço. No dia seguinte, Ana voltou ao hospital para falar com Carla. Ao entrar no quarto, encontrou a irmã ainda pálida e fraca, mas com uma expressão de resignação no rosto. Carla sabia que precisava enfrentar suas ações e as consequências delas. Carla, precisamos conversar, disse Ana, com a voz firme mas calma. Pedro decidiu ajudar você, mas antes disso, precisamos esclarecer algumas coisas. Carla assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu sei, Ana. Eu fiz coisas terríveis e preciso confessar tudo. Nossos pais precisam saber a verdade. Ana sentiu um alívio momentâneo. Ela sabia que a confissão de Carla era um passo importante para a redenção e para a recuperação da confiança da família. Vou chamar nossos pais. Eles precisam ouvir isso de você. João e Maria chegaram ao hospital pouco depois, preocupados e ansiosos. Eles não sabiam o que esperar, mas sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Mãe, pai, preciso falar com vocês, começou Carla, com a voz trêmula. Eu fiz coisas terríveis e preciso confessar tudo. João e Maria trocaram olhares preocupados, mas permaneceram em silêncio, esperando que Carla continuasse. Eu plantei os comprimidos na bolsa da Ana e alterei os documentos no hospital. Eu também roubei o dinheiro e fiz parecer que a Ana estava negligenciando o Pedro. Eu fiz tudo isso porque estava com inveja e ressentimento. Eu queria que vocês vissem que a Ana não era perfeita. João e Maria ficaram em choque. Eles não podiam acreditar que Carla havia sido capaz de tanta maldade. Carla, como você pôde fazer isso? Perguntou Maria, com a voz embargada. Eu sei que errei, mãe, respondeu Carla, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Eu estava cega pela inveja e pelo ressentimento. Eu queria que vocês me vissem, que me dessem atenção. Mas eu não percebi o quanto estava machucando a Ana e o Pedro. Ana, com o coração apertado, interveio. Carla, o que você fez foi imperdoável, mas estou disposta a dar uma chance para você se redimir. Pedro decidiu ajudar você com a transfusão de sangue, mas você precisa prometer que vai mudar. Carla assentiu, com determinação nos olhos. Eu prometo, Ana. Eu vou fazer de tudo para reparar o mal que causei. Eu quero ser uma pessoa melhor. João e Maria, ainda em choque, tentaram processar tudo o que haviam ouvido. Eles sabiam que a confissão de Carla era um passo importante, mas também entendiam que a recuperação da confiança levaria tempo. A confissão de Carla trouxe uma mistura de alívio e dor para todos. Ana, apesar de tudo, decidiu perdoar a irmã e dar-lhe uma chance de redenção. Pedro, com seu coração generoso, estava disposto a ajudar, mesmo sabendo do mal que Carla havia causado. No dia seguinte, Pedro foi ao hospital para a transfusão de sangue. Ele estava nervoso, mas determinado a fazer o que era certo. Ana acompanhou o filho, segurando sua mão com firmeza e oferecendo palavras de encorajamento. Você é muito corajoso, meu amor, disse Ana, com orgulho. Estou muito orgulhosa de você. Pedro sorriu, sentindo-se mais confiante com o apoio da mãe. A transfusão foi realizada com sucesso, e Carla começou a mostrar sinais de melhora quase imediatamente. Enquanto Carla se recuperava, Ana e Pedro visitavam o hospital todos os dias. Eles queriam garantir que Carla estava bem e que a recuperação estava progredindo. João e Maria também estavam presentes, tentando reconstruir a confiança e o amor na família. Carla, agradecida pela ajuda de Pedro e pelo perdão de Ana, estava determinada a mudar. Ela sabia que precisava reparar o mal que havia causado e estava disposta a fazer o que fosse necessário para isso. Ana, obrigada por tudo, disse Carla, com lágrimas nos olhos. Eu sei que não mereço o seu perdão, mas estou disposta a fazer o que for preciso para reparar o mal que causei. Ana, com o coração apertado, respondeu, Carla, o que você fez foi imperdoável, mas estou disposta a dar uma chance para você se redimir. Vamos reconstruir nossa família juntas. Carla assentiu, determinada a seguir em frente. Ela sabia que a recuperação da confiança levaria tempo, mas estava disposta a fazer o esforço necessário. Nos dias seguintes, Carla começou a mostrar sinais de mudança. Ela visitava Ana e Pedro frequentemente, oferecendo ajuda e apoio. Também começou a se envolver mais com os pais, tentando reconstruir os laços quebrados. João e Maria, apesar de ainda magoados, estavam dispostos a dar uma chance a Carla. Eles sabiam que a filha havia cometido erros graves, mas também entendiam que ela estava tentando mudar. Ana, por sua vez, estava focada em proteger Pedro e garantir que ele se recuperasse emocionalmente. Ela sabia que o filho havia passado por muito sofrimento e queria garantir que ele tivesse um futuro feliz e seguro. Com o passar dos dias, Carla começou a mostrar sinais claros de recuperação. A transfusão de sangue de Pedro havia sido um sucesso, e ela estava se fortalecendo a cada dia. A gratidão que sentia pelo sobrinho e pela irmã era imensa, e ela estava determinada a provar que poderia ser uma pessoa melhor. Ana, apesar de todas as dificuldades, decidiu dar uma chance a Carla. Ela sabia que a redenção não seria fácil, mas estava disposta a ajudar a irmã a encontrar o caminho de volta para a família. Pedro, com seu coração generoso, também estava disposto a perdoar e seguir em frente. Carla começou a visitar Ana e Pedro com mais frequência. Ela oferecia ajuda com as tarefas domésticas, cuidava de Pedro quando Ana estava no trabalho e fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes. Aos poucos, a desconfiança e a tensão começaram a se dissipar. João e Maria, embora ainda magoados, também estavam dispostos a dar uma chance a Carla. Eles viam os esforços da filha para se redimir e queriam acreditar que ela realmente havia mudado. As visitas ao hospital se tornaram momentos de reconstrução familiar, onde todos tentavam reparar os laços quebrados. Um dia, enquanto Carla estava na casa de Ana, ela decidiu abrir seu coração completamente. Ana,
Eu sei que fiz coisas terríveis e que causei muito sofrimento a você e ao Pedro. Mas quero que saiba que estou realmente arrependida. Estou disposta a fazer o que for preciso para reparar o mal que causei. Ana, comovida, respondeu: Carla, eu acredito em você. Sei que você está tentando mudar e estou disposta a ajudar. Mas lembre-se, a confiança leva tempo para ser reconstruída. Carla assentiu, determinada. Eu sei, Ana. E estou disposta a esperar o tempo que for necessário. Quero ser uma pessoa melhor, uma irmã melhor e uma tia melhor para o Pedro. Pedro, que estava ouvindo a conversa, aproximou-se e abraçou Carla. Eu também acredito em você, tia Carla. Vamos ser uma família feliz de novo. Aquele abraço foi um momento de cura para todos. Ana sentiu uma onda de esperança e sabia que, com esforço e amor, a família poderia se reconstruir. Nos dias seguintes, Carla continuou a mostrar seu compromisso com a mudança. Ela ajudava a Ana com as tarefas domésticas, passava mais tempo com Pedro e fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes da família. João e Maria, vendo os esforços da filha, começaram a acreditar que ela realmente havia mudado. A recuperação de Carla não foi apenas física, mas também emocional. Ela aprendeu a valorizar o amor e a confiança da família e estava determinada a nunca mais decepcioná-los. Aos poucos, a família começou a se reconstruir, e a esperança de um futuro melhor começou a brilhar novamente. Com o passar do tempo, a família começou a se reconstruir lentamente. Carla, determinada a provar seu arrependimento, continuava a fazer de tudo para ajudar Ana e Pedro. Ela se tornou uma presença constante na vida deles, sempre disposta a oferecer apoio e carinho. Ana, por sua vez, estava mais tranquila. A confiança dos pais havia sido restaurada, e ela finalmente sentia que a tempestade havia passado. No trabalho, a situação também melhorou. A investigação interna concluiu que Ana era inocente, e ela foi reintegrada com todas as honras. Seus colegas, que antes a olhavam com desconfiança, agora a respeitavam ainda mais por sua resiliência e determinação. Pedro, que havia sofrido tanto, começou a se recuperar emocionalmente. Com o apoio da mãe e da tia, ele voltou a ser o menino alegre e sociável de antes. Suas notas na escola melhoraram, e ele voltou a se relacionar bem com os colegas. O bullying que havia sofrido foi esquecido, e ele passou a ser visto como um exemplo de coragem e generosidade. João e Maria, apesar de todas as dificuldades, estavam felizes em ver a família unida novamente. Eles perceberam que, apesar dos erros de Carla, todos estavam dispostos a perdoar e seguir em frente. A confiança e o amor que antes pareciam perdidos estavam sendo reconstruídos aos poucos. Carla, agora completamente recuperada, estava mais presente do que nunca. Ela ajudava a Ana com as tarefas domésticas, cuidava de Pedro quando necessário e fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes da família. Sua determinação em se redimir era evidente, e todos começaram a acreditar que ela realmente havia mudado. Um dia, enquanto estavam todos reunidos para um almoço em família, Carla decidiu fazer um discurso. Quero agradecer a todos vocês por me darem uma segunda chance. Eu sei que fiz coisas terríveis e que causei muito sofrimento. Mas estou determinada a ser uma pessoa melhor e a reparar o mal que causei. Ana, comovida, respondeu: Carla, todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles e seguir em frente. Estou muito orgulhosa de você e de tudo o que tem feito para se redimir. João e Maria, com lágrimas nos olhos, assentiram. Estamos muito felizes em ver nossa família unida novamente. O amor e a confiança que antes pareciam perdidos estão sendo reconstruídos, e isso é tudo o que importa. Pedro, com um sorriso no rosto, abraçou a tia. Eu também estou muito feliz, tia Carla. Vamos ser uma família feliz de novo. Aquele momento foi um símbolo de esperança e renovação para todos. Eles sabiam que, apesar das dificuldades, estavam dispostos a perdoar e seguir em frente juntos. O futuro, que antes parecia incerto, agora brilhava com a promessa de dias melhores. O tempo passou, e a família se fortaleceu ainda mais. Ana, Carla,
Pedro, João e Maria aprenderam a valorizar cada momento juntos, reconstruindo a confiança e o amor que antes pareciam perdidos. A casa de Ana se tornou um lar acolhedor novamente, cheio de risos, abraços e momentos felizes. Ana continuou a ser uma mãe dedicada e uma enfermeira exemplar. Seu trabalho no hospital era reconhecido por todos, e ela se sentia realizada e feliz. Pedro, agora mais confiante e seguro, brilhava na escola e nos esportes, sempre com o apoio incondicional da mãe e da tia. Carla, por sua vez, encontrou um novo propósito na vida. Ela decidiu estudar psicologia para ajudar outras pessoas a superar suas dificuldades, inspirada por sua própria jornada de redenção. Seu relacionamento com Ana e Pedro se fortaleceu, e ela se tornou uma presença constante e amorosa na vida deles. João e Maria, felizes em ver suas filhas unidas novamente, aproveitavam cada momento com a família. Eles sabiam que, apesar das dificuldades, o amor e o perdão haviam triunfado, trazendo uma nova esperança para todos. Em uma tarde ensolarada, a família se reuniu no parque para um piquenique. O clima era de alegria e união. Ana, Carla, Pedro, João e Maria riam e brincavam juntos, aproveitando cada momento como se fosse único. Estou tão feliz por estarmos todos juntos novamente, disse Ana, com um sorriso no rosto. Não importa o que aconteça, sempre estaremos aqui uns para os outros. Carla, com lágrimas de felicidade nos olhos, respondeu: eu nunca vou esquecer o quanto vocês foram generosos comigo. Estou determinada a ser uma pessoa melhor todos os dias. Pedro, com um sorriso travesso, acrescentou: e eu estou determinado a ser o melhor sobrinho do mundo. Todos riram, e o som da felicidade ecoou pelo parque. Aquele momento era um símbolo de um novo começo, uma promessa de dias melhores e de um futuro brilhante. Se você gostou dessa história de redenção e perdão, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Reflita sobre a importância do perdão e da reconstrução dos laços familiares. E lembre-se, sempre há uma chance para recomeçar e ser uma pessoa melhor.